Olá, queridos irmãos equipistas, estamos aqui para mais uma edição do Papo de Equipista. E hoje nós vamos conversar com o casal Superregião Portugal, Margarida e José Alberto. Uma grande alegria de tê-los aqui. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em participar. A primeira pergunta não é necessariamente uma pergunta, mas assim, eu queria um comentário de vocês a respeito da trajetória pessoal de vocês até chegar a esse posto, que é o maior posto de um casal no movimento dentro de uma super-região, dentro de um país, que é um posto de relevância dentro do movimento, de serviço, muito serviço, mas de relevância. Como que vocês viveram a espiritualidade de vocês, a religião, nos movimentos da igreja e no nosso movimento? Bom, posso começar eu. Ora bem, a nossa história é a seguinte: nós estamos nas equipas há 25 anos. Antes, enquanto já como casados, tínhamos experiências de igreja um bocadinho separados, porque tocávamos em coros diferentes. Eu participava numas reuniões de um outro movimento, mas que era só para homens, e na altura que nos convidaram, vimos, em primeiro lugar, esta possibilidade, de facto, de termos a oportunidade de estar os dois simultaneamente num encontro onde podíamos, de facto, viver mais intensamente essa espiritualidade a dois, não é? A nossa experiência anterior, como disse o Zé Alberto, estava muito ligada aos focolares e, portanto, foi realmente a epifania, como diz o nosso filho, que nós tivemos com as equipas, foi realmente este caminho em casal. Isso é a coisa mais importante, porque até aí caminhávamos ao lado, mas não caminhávamos completamente juntos, porque não havia nenhum movimento que nos aceitasse aos dois ao mesmo tempo. E foi muito interessante. Eu, no princípio, até confesso que rejeitei um pouquinho, porque os meus pais tinham sido convidados para a primeira equipa de Braga e na altura não tinham aceitado por motivos de logística familiar, mas havia aqui muito aquela ideia de que as equipas eram um movimento muito elitista e, portanto, eu tinha algum preconceito que se desvaneceu completamente, porque não é nada assim. Pronto. E tem sido um caminho bom, caminho bom. E depois, como já tínhamos aprendido que a Deus nunca se diz que não, não tivemos alternativa, fomos dizendo sim àquilo que nos foram pedindo. De facto, 4 anos depois de estarmos nas equipas, fomos convidados para responsáveis do setor e ficámos aqui um bocadinho... Foi o primeiro susto. Portanto, só com 4 anos, com pouca experiência, de-nos logo assim de repente à frente do setor, mas de facto correu muito bem, foi uma experiência ótima para nós. Mais tarde, em 2013, assumimos a responsabilidade da região norte de Portugal, e depois de termos acabado esse serviço, veio o convite para responsáveis da super-região. Pronto, foi mais outro susto, mas pronto, esta responsabilidade a que nos temos comprometido e este não dizer nunca não a Deus tem-nos feito sempre avançar, não é? E confessamos que o convite para a super-região foi um verdadeiro pânico no início. Porque uma coisa é estarmos entre aqueles que nós conhecemos relativamente bem, outra coisa é estarmos para todos. E isso, todos, que inclui a África lusófona. Portanto, a nossa super-região é super diversificada, não é? Mas tem sido assim, acho que podemos dizer que tem sido um tempo de Deus. Absolutamente. O Senhor coloca-nos no regaço, não 100 por 1, mas 1000 por 1. Isso não temos dúvidas nenhumas. E depois também, quer dizer, se acreditamos que o Espírito Santo está lá, ele que faça a parte dele, quando nós já fizemos tudo o que podíamos. Essa é a nossa teoria.
Eu acho lindo esse testemunho de vocês. Pode continuar, por favor. Não, ia só dizer que também o facto de os nossos filhos já estarem formados, já estarem casados, e o facto de estarmos apenas, digamos, os dois agora aqui em casa, também tem permitido maior estabilidade para este serviço, não é? Portanto, nós já estamos casados há 34 anos e portanto, isso também foi algo que pesou para não procurarmos desculpas, digamos assim. Aqui no Brasil há uma música que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, eu fico muito, muito feliz desse depoimento tão bonito. E eu queria aproveitar para perguntar: qual o maior desafio de ser responsável por uma super-região? Quais são os maiores trabalhos, os maiores desafios e as maiores delícias? O que há de bom nessa tarefa? Especialmente diante da diversidade, como a Guida colocou, de incluir também a África, né, no contexto aí da super-região Portugal. Certo. O facto de termos uma equipa super-regional, portanto, que inclui, para além do casal secretário, o casal responsável da comunicação, o conselho espiritual e depois um secretariado físico de suporte, não é? Portanto, profissional, não é? E associado também com os casais responsáveis das províncias desta super-região, ajuda a amenizar, digamos, o esforço que é necessário fazer nesta gestão. O nosso maior preocupação e o nosso maior desafio é manter sempre viva esta dinâmica, de maneira que todos os equipistas, e todos, mais uma vez, quer em Portugal, quer nos países lusófonos da África, esta dinâmica, esta chama viva, esta motivação para participar constantemente nos trabalhos das equipas e haver sempre a alegria da pertença ao movimento, não é? E também um dos nossos maiores esforços é este olhar cada um porque ele é único. E isso, às vezes, é cansativo, não se pode dizer que não é, porque no meio de tantas equipas há uma diversidade imensa. E, portanto, tentar fazer a vontade de Deus chegar a cada um, porque Ele é o rosto vivo do Deus em que nós acreditamos que está à nossa frente, olhá-lo com aquele olhar que ouvimos mais uma vez nesta quaresma, que renova todas as coisas, e depois tentar construir a unidade nesta diversidade. E também aceitar que não podemos ficar bem vistos em relação a toda a gente. Há sempre alguém que vai achar que fizemos mal. E pôr isso tudo na misericórdia de Deus. Esse foi um caminho que nós tivemos que percorrer, porque humanamente ninguém gosta de dizer de ouvir que mas isso não correu bem e não sei o quê, não é? Mas pôr estas coisas todas na misericórdia de Deus. E tem sido realmente tem sido aquilo que Deus dá àqueles que o amam. Achamos que não há mais nenhuma. Tem sido um tempo de graça. Graças a Deus. Pois, há várias dimensões, digamos, neste trabalho. Portanto, para além do trabalho da motivação e da orientação espiritual, que, claro, está muito fundamentada nas propostas do carisma do movimento, não é? Portanto, nós não temos propriamente que inventar nada de novo, mas temos que ter a preocupação de ir de encontro em cada momento do ano à própria vivência da Igreja, de maneira que os próprios equipistas também participem nos vários momentos da vida da Igreja, com propostas próprias vindas do movimento, não é? Nomeadamente agora na Quaresma, está a ser proposto um caminho quaresmal que está a ser desenvolvido pelos equipistas, não é? Depois há aquela dimensão mais de gestão, a gestão dos papéis, a gestão
das horas, dos movimentos, das contas, etc., de editar livros ou de editar documentos, etc., não é? E depois a gestão, lá está, dessas diferentes sensibilidades de ir em encontro às expectativas que cada equipista tem, não é? Porque há diferentes idades, há diferentes culturas, há diferentes maneiras de estar na vida, não é? Sim, porque essa parte cultural é realmente muito grande, a diferença. Quer queiramos, quer não, dentro da Europa já há muitas diferenças, não é? Mas entre a Europa e a África, as diferenças são, em algumas coisas são muito grandes. É a África para melhor. Eu julgo que... Tenho uma noção de família, de grupo, de comunidade, que a Europa perdeu há muito tempo, não é? E, portanto, embora nós sejamos um país do Sul, felizmente, mas nota-se que há diversidade. Pronto. Mas tem sido um tempo bom. Aqui nós tivemos essa experiência de viver o movimento no Brasil e fomos acolhidos como filhos que somos e fomos adotados em Portugal pelo movimento das equipas. Fomos adotados pela Póvoa 10, equipa maravilhosa de irmãos e amigos que cultivamos com muito carinho. E eu fiquei muito impressionado com a simplicidade que o movimento é tocado em Portugal em comparação com o que nós fazemos no Brasil em certas práticas. Por exemplo, eu participei em Balazar, para quem não está nos ouvindo, é uma freguesia de Póvoa de Varzim, no interior, né? Um povo muito pequenininho, nós participamos de uma equipa mista em que todas as equipas, cada uma estava numa mesa de piquenique e nós víamos no parque todas as outras equipas reunidas. Ou seja, aqui no Brasil não, nós vamos para casa, cada uma marca uma data, é algo um pouco mais elaborado nesse sentido, mas eu achei tão lindo todo o movimento num lugar só, cada mesa representava uma reunião de uma equipe mista com integrantes das outras equipas todas naquela mesa e misturados, e depois nós jantamos todos juntos. Né? Todo o movimento junto. Eu achei tão bonito e tão diferente para nós. Eles aproveitaram também, acho que era o encerramento ou a abertura era o encerramento. Ano. Era o encerramento. E ainda teve a missa, né? Balazar também é a terra da Beata, né? Da Alexandrina, e é um lugar muito de forte espiritualidade também. Mas, assim, foi um momento muito rico de ver isso, que foi replicado depois no encontro internacional em Fátima, quando a gente fez o dever de sentar-se na praça, ali no pátio, né, do santuário, sim. Todos nos banquinhos com os guarda-chuvas, porque também estava um tempo bom e depois também chuviscava, mas todos os casais ali com os seus guarda-chuvas coloridos, né, da região e fazendo o dever de sentar-se. Ali, para nós, foi um impacto muito grande de ver, porque a gente ouve falar, né? Vê nos documentos, nos papéis, mas quando a gente vê no concreto a quantidade de pessoas e aquela reunião... Do mundo inteiro, tentando viver, né? Dispostos a viver essa espiritualidade conjugal proposta pelo padre Henrique Cafarel, através das equipes de Nossa Senhora, algo muito grandioso, muito impactante e que nos comove muito, né? A gente ficou bem... A gente voltou diferente de Fátima. Exatamente. A gente se tornou equipistas diferentes. Mas isso que estás a dizer é realmente interessante, porque nós, desde o início, que pusemos logo pés ao caminho para ir a todos os encontros que nos propunham. E o facto de termos ido aos encontros nacionais, que tinham os equipistas todos da Supra-Região de Portugal, o facto de termos ido, depois também fomos convidados a ir a um encontro regionais em Roma, deu-nos esta ideia realmente da universalidade do movimento, que quem não sai da sua equipa nunca vai conseguir provar esta beleza. Que vocês, porque realmente é inacreditável como é que pessoas de todos os cantos do mundo pensam igual.
Mesmo com as suas culturas, no fundo, a essência é igual. E isso é verdadeiramente espantoso. Só é possível. Exatamente, nas instalações, né, nos hotéis que nós ficamos, havia os grupos de estrangeiros, então nós fizemos equipes mistas internacionais. E ali havia francês, a minha foi em inglês, havia em várias línguas. Então havia brasileiros, franceses, o padre é um padre australiano muito divertido, muito interessante, muito, muito simpático. Então nós fizemos aquela reunião, tinha também aqui da Colômbia, colombianos, e depois, no final, cada um rezou o Magnífica em sua própria língua para que os outros ouvissem o Magnífica na língua das pessoas. Assim, uma comunhão, eu quero admirar o meu irmão da Colômbia lendo o Magnífica na língua dele, fica tão bonito, depois o francês em francês, o australiano em inglês, mas foi assim, em uma palavra, foi magnífico, né? Essa oportunidade de saber que as pessoas estão lutando para serem felizes e lutando pela santidade em casal, para superar todas as dificuldades em vários países de África, em países da Europa, países da Ásia, como que isso é bom ver que nós participamos de algo tão grande, e o que nos une é algo tão simples, que é o amor, né? Que é essa espiritualidade conjugal. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o contexto do encontro de Fátima. Nós tivemos a oportunidade também de ir a um encontro nacional em Fátima, nacional de Portugal em Fátima, como estávamos lá. Qual foi o legado do encontro internacional? O maior legado de Fátima em 2018, pré-pandemia, nós não sabíamos que teríamos a pandemia, mas qual foi o maior legado daquele encontro feito em Portugal, na opinião de vocês? Assim, de imediato eu vejo duas coisas. Uma que vem dessa multiculturalidade, não é? Dessa experiência tão rica de partilha, de troca de ideias, de vivência do movimento nesta dimensão tão alargada, não é? Que também nos motiva, também nos dá ânimo para continuar, e foi nessa altura precisamente que nós assumimos esta responsabilidade da Super-Região, foi nesse encontro, e depois, em termos espirituais e em termos de plano de trabalho também, esta proposta apresentada pelo casal responsável da ERI, da equipa internacional, de vocação e missão, não é? Que nos deu as pistas principais para o nosso trabalho, para aquilo que deveríamos procurar implementar também no nosso serviço aqui na nossa Super-Região. E uma coisa muito também interessante que acontece depois dos encontros internacionais, assim como aconteceu depois aí no Brasil, em Brasília também, é que toda aquela riqueza de comunicações, de oração que há naqueles dias, depois pode ser, em Portugal nós dizemos, mastigada, repensada, rezada, em vários encontros, e, portanto, tudo o que nós, por exemplo, as meditações do Dom Tolentino, por exemplo, foi tudo, tem tudo vindo a ser usado para voltarmos a focar-nos em algumas coisas nas formações, por exemplo, no próprio tema de estudo deste ano, nós colocamos, por exemplo, uma parte da comunicação do cardeal que falou sobre a ecologia. E, portanto, a riqueza é tão grande que dá para ser estendida até ao próximo encontro internacional. Aliás, é precisamente esse o objetivo, não é? Que o encontro não seja apenas aquele momento, é um momento que se prolonga dos anos seguintes, não é? Então, justamente uma alegria muito grande a gente saber que o tema de estudo desse ano foi elaborado por Portugal, não é isso? É verdade, sim. E eu queria saber se já era algo determinado previamente, já lá em 2018, estava dentro do protocolo aí da ERI, ou se vocês escolheram esse tema, Laudato Si, fundamentalmente, por conta da pandemia, de alguma questão que vocês observaram nesse interregno.
Porque, na verdade, o tema é casal cristão, fermento renovador na família e na sociedade, certo? Exatamente. Mas vocês conjugaram com o Laudato Si, e eu achei muito interessante o dever de casa que a cada capítulo vocês dão para o próximo. Não só ler o capítulo do mês seguinte, mas ler um capítulo do Laudato Si, coisa que faltou um pouco quando estudamos o Amoris Laetitia, que poderíamos ter feito a mesma coisa, assim, para nos aprofundarmos naquela encíclica que nos diz tanto respeito, né, aos casais, às famílias, mas que por si só já incita a curiosidade na leitura, num estudo mais aprofundado. Mas, assim, achei a dinâmica muito interessante já de início, mas gostaríamos de saber o que motivou a escolha desse tema, se já estava pré-definido, e como foi elaborar esse tema que vai para o mundo inteiro, né, para ser estudado pelo mundo inteiro. Bom, na verdade, o tema foi-nos proposto pela ERI. Não em 2018, mas foi há 2 anos atrás, ainda antes da pandemia, portanto, 2019, a ERI enviou-nos o convite para prepararmos este tema, não é? E é assim que o processo é feito todos os anos. Portanto, em cada ano a ERI nomeia uma super-região para fazer o tema para nos anos seguintes, não é? E deu-nos o tema e disse-nos, portanto, que seria baseado na Laudato Si, portanto, mas apenas isto, não é? Bom, a partir daí nós criamos uma pequena equipa com os casais e conselheiros espirituais, não é? E começámos a trabalhar no tema, a tentar, logo a primeira preocupação foi como é que vamos organizar isto para 9, 10 temas das reuniões, não é? Como é que vamos organizar isto? E depois lá vimos que, pegando nos capítulos também da própria Laudato Si, nós podíamos ter ali um caminho muito bem concreto e de estudo para construir este tema, não é? E pronto, e depois com o avançar lá fomos vendo como é que haveríamos de incluir os diversos momentos da reunião, e das nossas próprias experiências surgiu esta necessidade ou esta preocupação de não terminar uma reunião e deixar até começar a próxima sem haver um trabalho preparatório, não é? Porque muitas vezes apercebíamos disso, que era, embora seja recomendado que se estude o tema de estudo antes de cada reunião, não é? Muitas vezes isso não é feito com todo o cuidado, não é? E, portanto, como cada tema é baseado numa passagem da Laudato Si, e para evitar estar a repetir toda a Laudato Si neste caderno, era perfeitamente lógico que se propusesse a leitura da parte da Laudato Si relativa a essa reunião seguinte, não é? E depois a ERI baliza tudo muito bem, porque nós não temos a noção do que é o outro lado do mundo, não é? E, portanto, nós vamos construindo as várias etapas e a ERI valida ou não valida, dá sugestões, etc, etc. Portanto, esta versão final é a conjugação das nossas ideias com o olhar da equipa da ERI, da equipa internacional, que depois nos dá a liberdade, por exemplo, a nível de orações, de palavra de Deus, de todo o texto é avalizado pela ERI, mas nós somos inteiramente livres de construí-lo assim da maneira que entendemos. Achamos que, sugeriram-nos principalmente que deveria ter testemunhos, o que nós também achamos muito bem, e portanto foi um trabalho muito interessante. Procurar aqueles casais que se adequavam àqueles capítulos, etc. Foi muito interessante. E foi um trabalho onde se notou profundamente que Jesus está no meio de nós, sem dúvida nenhuma, e que o Espírito Santo atua como ele quer.
porque era muito curioso que os casais não eram todos, nós estávamos cá em Vila do Conde, outros estavam em Lisboa, outros estavam aqui, outros estavam ali, e cada um fazia a parte mais ou menos que lhe estava, e depois juntávamos, e era absolutamente espantoso verificar que as coisas pareciam ter sido feitas pela mesma pessoa ao mesmo tempo, porque quando nós fazíamos aquilo, pensávamos, estávamos a fazer por Deus, pronto, as coisas encaixavam lindamente. Foi um trabalho muito, muito interessante. Muito cansativo, diga-se de passagem. Nós passamos as nossas férias. Mas olha, valeu a pena perder as férias, hein? Porque ficou um trabalho maravilhoso. Não, mas até nisso foi um trabalho excepcional, porque permitiu-nos, enquanto casal, estávamos no quarto do hotel, de manhã íamos passear e de tarde estávamos metidos. Esta foi a nossa experiência, porque era o tempo que tínhamos mais livre, não é? Mas foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É tão legal que eu estava conversando com uma amiga, que é até minha médica, e ela é equipista já há mais tempo que eu, e ela falou assim, a gente lê o livro, estudar para a reunião, é assim... primeiro, é um dever, né? Um compromisso com o movimento, com a própria equipe. Mas é tão importante porque a gente vai se debruçando numa boa literatura, numa literatura que faz a gente abrir os nossos horizontes, a refletir, a pensar sobre várias questões, até que questões que envolvem, né, o outro, um olhar para com o outro, quer dizer, esse espírito de solidariedade, de humanidade, fraternidade que Deus nos propõe o tempo todo na sua palavra. Mas, assim, a gente, de repente, esquece de... Ela que me chamou essa atenção para isso, a gente esquece de pensar o trabalho que dá a preparar um livro desse. Sim, né? Sim. E daí que a gente tem que ter mais compromisso com a leitura, porque a gente vai extrair muita coisa boa. E só pensar como isso levou tempo, e por isso da pergunta também, porque a gente sabe que é um trabalho totalmente voluntário, né? que as pessoas que estão envolvidas, que tem que conjugar com o seu ganha-pão, né, do dia a dia, com as questões, preocupações com a família. Então, assim, a gente não pode abrir mão realmente dessa leitura, as equipes têm que ter esse compromisso, beber dessa fonte e usar muito do livro, que já há algum tempo já tem sido também o roteiro, indicado o roteiro da própria reunião, né, o que facilita muito, porque antigamente a gente tinha que fazer um papelzinho, um segundo papel para fazer a reunião. Então, o livro já traz toda a reunião pronta, né? Também facilita, é uma economia de papel, é uma preocupação ambiental também dentro do espírito. A coerência com o próprio tema, né? Agora, mas isso são as indicações da ERI. Então, a ver, são essas coisas que a ERI, porque nós vamos escrevendo, mas a ERI vai avalizando todas as coisas. E depois também há outro tipo de trabalho, é que tem que ser apresentado na língua materna, não é? Que será o português, é fácil, por exemplo, para o Brasil e para a África, não é? Mas tem que ser também mandado em francês. Portanto, há um trabalho de tradução que tem que ser feito no próprio país também. É um senhor trabalho. Tivemos o apoio do outro casal. Temos os tradutores, os voluntários, também é tudo voluntário, não é? No movimento é tudo voluntário. Como se diz, a messe é grande, né? A messe é grande, mas nós sempre conseguimos voluntários. Vamos catando os braços, né, para se somarem. Eu tenho mais uma pergunta, relativa à pandemia. A pandemia, não só pelo fato de pessoas terem perdido a vida, ter sido um momento muito triste. Naquele primeiro momento, foi um momento de muito medo, porque estávamos lidando com algo que conhecemos menos do que conhecemos agora. Então, não sabíamos como era a transmissão, tínhamos mais medo do que temos hoje, porque hoje temos mais informação, já temos algum tipo de vacina, enfim. Mas eu acho que o fato do isolamento, o lockdown, ele foi extremamente cruel com vários setores, e até hoje os setores estão ainda por voltar ao seu funcionamento normal.
Isso na vida das pessoas também afetou. Muitas pessoas tiveram problemas de depressão, problemas de tristeza, de isolamento, desconcertou o cotidiano das pessoas. Eu acho que isso... eu quero saber, no nosso movimento, quais assim os sintomas desse fator pandemia foram percebidos por vocês e como que a gente precisa trabalhar a partir de agora para superar esses eventuais problemas, esses resquícios que tenham ficado? Pois. Uma primeira consequência foi logo de imediato a interrupção das reuniões das equipas, não é? E aqui em Portugal demos-nos conta de que, enquanto alguns procuraram de imediato usar as ferramentas eletrónicas disponíveis e com isso mantiveram as equipas, as reuniões mensalmente, e ainda mais foi a oportunidade de fazer outras atividades como rezar o terço ou multiplicar os momentos de encontro. Houve, em contrapartida, também aquelas equipas que simplesmente, digamos, baixaram os braços e interromperam as suas reuniões, em particular quando as equipas tinham casais de mais idade, que têm com menos facilidade de uso das tecnologias, não é? Isso foi mais grave. A tal ponto de que, quando fizemos o encontro nacional à distância, portanto, nós quisemos não deixar essa oportunidade de adiar o encontro. Foi uma aventura. De fazer tivemos esse retorno de muita gente que disse que bom que fizeram isto, porque já há tanto tempo que não nos encontramos com outras pessoas dentro do movimento, não é? Podemos também dizer-vos desta aventura que foi fazer um encontro inteiramente à distância, a partir da nossa casa. Tínhamos um estúdio montado, com medo que falhasse alguma coisa. O estúdio montado, quer dizer, com as coisas que tínhamos em casa, não é? Mas foi super... Até isso foi um tempo de Deus, porque era um equipista estava com as câmaras, nós estávamos sentadinhos nas cadeiras normais para dirigir o encontro, não é? O Zé também a teclar para ir fazendo as coisas no computador, porque era via streaming, não era? Sim, genial. E depois o Padre Nuno, de telemóvel com os escutadores, a ouvir o que toda a gente estava a ouvir, que era para ver se havia alguma asneira. Foi o máximo. Foi mesmo um salto no escuro, completamente, porque abrir a nossa casa, como estamos agora a abrir para vós, é fácil, nós somos amigos, não é? Abrir para a nossa equipa é fácil, para o nosso setor. Agora, abrir as portas da nossa casa, mesmo que à distância, para a nossa super-região toda, isso aí já faz um bocadinho... Mete um bocadinho de medo, pronto. E naquela altura a experiência era muito menor, não é? Mas foi muito bonito. E as equipas mistas, porque depois as equipas tinham, as próprias equipas, como não havia equipas mistas, como ainda não estávamos nesse estádio de desenvolvimento digital, as equipas tinham umas questões e falavam entre elas nos determinados espaços temporais. Foi muito, muito interessante, muito interessante. Então, estamos a falar das consequências, não é? Houve, por um lado, como disse, casais que tiveram isolados, tivemos conhecimento mesmo de algumas equipas que acabaram, portanto, durante o tempo da pandemia. Houve oportunidades que se criaram de estarmos permanentemente mais em contacto uns com os outros, mesmo para as formações, e em particular nesta ligação com os países de língua oficial portuguesa em África, tornou-se muito mais simples manter esta ligação. Portanto, o nosso casal provincial está mais periodicamente em contacto com eles, não é? Usando estas tecnologias. Portanto, houve assim estes dois pratos na balança que em termos gerais, achamos que foi positivo, à parte das questões da pandemia, não é? Mas que foi positivo
para a vida das equipas, não é? Portanto, não foi totalmente prejudicial, não é? Renovamos, né? Também saímos mais fortalecidos aí, aprendendo mais a questão da gestão dos meios tecnológicos, colocar isso a nosso serviço para divulgar também, né, o nosso movimento. E nos preparamos com essa... para outras, se Deus quiser, não vai haver, mas outras eventualidades. Quem não puder participar, pode participar à distância. Exatamente. Até por uma questão de, nesse momento, sair de uma cirurgia, participa online da sua casa, para não deixar esmorecer essa força. E qual é a previsão do próximo encontro internacional? Seria esse ano, não? Não, em princípio será... São 6 anos, 2024. 2024. Colômbia, né? Em Bogotá. Nós não sabemos. Oficialmente ainda não recebemos nenhuma informação. À partida, como o casal responsável é colombiano, faz sentido. Fica mais fácil fazer perto de casa, né? Exato. Tem a base dos amigos que nós queremos explorar. Pois. Mas isso é anunciado normalmente no colégio do ano anterior ou qualquer coisa. Uhum. O normal seria, por exemplo, costuma haver também de 3 em 3 anos, não é? O encontro de regionais em Roma. Formação de responsáveis de região em Roma. Neste caso, este ano até seria em Assis. Mas não foi possível por causa da pandemia. Porque não podia vir ninguém de fora da Europa para cá. E, portanto, o encontro de regionais foi cancelado. Porque em 2015, por exemplo, o sítio Fátima foi escolhida pelos regionais presentes. Houve uma votação e escolheram Fátima. Sinto que nós não sugerimos Fátima, sugerimos outro sítio. Porque dá muito trabalhinho. De certeza que em Brasília também os brasileiros não sugeriram o Brasil. É verdade. Sabemos, mas é um trabalho imenso. E, portanto, agora não sabemos como é que vai ser. Provavelmente temos colégio da ERI em julho. Talvez alterem a maneira de fazer essa votação e seja no colégio, mas não sabemos. E vocês Portugal vai mandar alguma delegação para a Jornada Mundial das Famílias em Roma? Sim, Portugal vai, agora isso é mais no âmbito da pastoral familiar a nível nacional, não é? Portanto, as equipes propriamente não intervêm diretamente nessa atividade e nessa decisão. Por outro lado, como há ainda estas restrições da pandemia, o número de pessoas que pode ir está definido, portanto há uma cota, mas vai uma delegação portuguesa, exatamente. Isso vai sempre. Nós agora também estamos, a pastoral familiar está muito empenhada em que nós sejamos casas de acolhimento para a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, isso é. Mas as equipas Nossa Senhora estão sempre de suporte às equipas diocesanas. Portanto, nós estamos aqui para ajudar em todo o trabalho que é feito pelas dioceses, porque, pelo menos em Portugal, está estruturado assim. Portanto, as dioceses é que organizam a ida às jornadas da juventude e também o Encontro Mundial de Famílias. E, inclusive, vocês também costumam ser os responsáveis pelos cursos de noivos, não é isso? Formação de noivos? Ora bem, há muitos equipistas que estão envolvidos nas equipas destes centros de preparação para o matrimónio, isso é verdade, mas não tem de ser assim. Digamos que, por um lado, os equipistas têm esta motivação e têm este convite do próprio movimento, das equipas, para que se empenhem na pastoral familiar, para que se empenhem na dinâmica das suas paróquias, não é? E, portanto, é natural que estejam presentes em equipas desses centros de preparação para o matrimónio. Por outro lado, também houve um caminho inverso, ou seja, muitos casais que participaram nessas equipas depois encontraram motivação para continuarem nas equipas, não é?
De maneira que, de facto, tem havido assim esta simbiose entre os dois, ligação de vai e vem, não é? Portanto, que é interessante, não é? São dois movimentos que têm a mesma origem, o padre Caffarel, que têm caminhos diferentes, mas que se ajudam mutuamente a este. Eu tenho uma última pergunta. Nosso tempo está chegando geralmente no limite que nós fazemos esse programinha, mas é uma pergunta muito afetiva, porque eu acho que o casal é tão especial, se dedica tanto a Deus, que Deus mandou 2 prendinhas agora de presente para o casal. E eu gostaria de saber como é ser avô e avó, como vocês estão vivendo esse início dessa jornada diferente da vida das pessoas. É maravilhoso, portanto... Temos o que é bom e não temos responsabilidade nenhuma. É o melhor dos mundos. Não, estamos muito felizes, é evidente, felizes, porque vemos que os nossos filhos estão bem, que os nossos netos estão bem, não é? E vê-los crescer e aos nossos filhos, vê-los construir as suas famílias e ver aos netos começar a vê-los a crescer, semana para semana vemos diferenças no seu crescimento, no seu comportamento, etc. Isso é maravilhoso, não é? Embora às vezes também damos apoio aos nossos filhos, em particular a nossa filha que está aqui, é muito cansativo também. mora perto de nós e às vezes ficamos nós com o Duarte, que é o nosso neto, e às vezes, é cansativo, porque ele é exigente também, não é? mas fazemos com todo o gosto e com muito agrado, e porque também achamos que, de facto, os avós também têm essa grande missão de dar apoio à família direta, neste caso aos filhos, mas também depois alarga-se para outros ramos da família, não é? Mas até nisso, o Senhor foi muito generoso para connosco, porque o facto de vermos que os nossos filhos têm por opção de vida serem católicos, que estão, a nossa filha quererá e o marido integrar uma equipa de Nossa Senhora, e o nosso filho está nas famílias novas dos focolares, isso é sim mais um motivo para nós nunca podemos dizer não a Deus, porque Ele acumula-nos de bênçãos, e portanto, até nisso é uma sorte. Realmente, esse é um presente enorme, né? Vocês foram fermentos, estão sendo fermentos dentro da família também. Esse é o principal, né? Que às vezes a gente trabalha e os nossos filhos acabam não bebendo dessa fonte, não compreendendo o quão importante e proveitoso é participar da nossa igreja, né? Ter uma vida... Isso é uma coisa que nós temos que agradecer. Eu agradeço muito a essa entrevista maravilhosa, inspiradora, com José Alberto e Margarida, casal responsável pela Super-Região Portugal. E eu queria, de coração, agradecer também todo o carinho que nos deram quando nós estivemos passando o período enorme de 2 anos que passamos morando em Portugal, como fomos recebidos por um movimento tão carinhoso que se reflete nesse casal maravilhoso que nós estamos tendo a oportunidade de encontrar hoje. E prometo que, pelo menos no São Pedro, estaremos juntos em Póvoa, na Póvoa, para comemorar esse ano. Se Deus quiser, o nosso plano é estarmos juntos comendo sardinhas. Finalmente, depois de tanta espera. Nossa, muito. A gente assim, só tem a agradecer realmente que o fator, a gente fala que o fator preponderante para a nossa boa adaptação em Portugal, para nós nos sentirmos parte de Portugal, foi a acolhida da nossa igreja, do nosso movimento das equipes de Nossa Senhora. Como é bom a gente ter uma religião. Como é bom também a gente ser da nossa religião católica. E é o que eu falo, o maior legado que a gente pode deixar para um filho é a fé.
porque com a fé ele vai em frente, vai buscar uma educação melhor, né? Maiores instruções para a vida dele, mas porque ele vai ter a coragem de superar e a confiança em algo maior que é Deus, na superação dos seus desafios, dos momentos difíceis, né? E compartilhar também as alegrias com o outro. Então, a gente assim, tem enorme gratidão por vocês terem nos acolhido. Muito obrigada, e muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. E nós estamos aí na leitura do livro, para sermos casal e nós também, na família. E nós também queremos dizer muito obrigada por nos terem chamado para esta conversa super agradável, mas também dizer-vos que para Portugal, para a nossa super-região, tem sido uma bênção os casais equipistas do Brasil que têm vindo morar para cá. Vocês trazem uma lufada de ar fresco, porque são muito mais alegres e muito mais divertidos e pessoas muito empenhadas, etc. E, portanto, a super-região Portugal tem muito a ganhar com os casais que passam, podem ficar para sempre, mas nem que passem um tempo, como vocês, entre nós, tem sido uma benção. Portanto, também muito obrigada, super-região Brasil. Chegou a me dar vontade de voltar, mas enfim. Não, mas, olha, tem que me aposentar, Está chegando. Queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Grande beijo. Obrigada a nós. Bom trabalho. Obrigada. Ótima semana. Obrigada. Nós também.